A aula pública está de volta e nesta parte do programa, Leonan Guimarães responde à questão da correspondente internacional do Opera Mundi em Tel Aviv, Israel. Professor Leonan, a minha pergunta é sobre a possível independência energética dos Estados Unidos, que está prevista para daqui a 10 anos, e o possível impacto dessa independência energética sobre as relações entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, principalmente Israel. Aqui em Israel, há uma certa preocupação com a possibilidade de que os Estados Unidos se tornem independentes do ponto de vista energético e já não precisem mais do petróleo do Oriente Médio. Isso, de acordo com alguns analistas, pode criar uma mudança na relação entre os Estados Unidos e Israel e, automaticamente, na relação entre Israel e seus vizinhos. O senhor acha que essa preocupação é procedente? Isso significa, o senhor acha que os líderes israelenses que se preocupam com isso, pois a relação com os Estados Unidos é fundamental para a existência de Israel, tanto do ponto de vista militar, como econômico, como diplomático, o senhor acha que eles têm realmente razão para se preocupar? Eu acho que essa colocação que a Guila fez, eu acho um pouco catastrofista e um pouco buscando atingir outros objetivos políticos, né? Talvez até um próprio reforço. Por uma razão muito simples, né? O petróleo, ele não é uma mercadoria só. Petróleo é poder, e não importa onde ele esteja, né? Então, a eventual autossuficiência americana é uma coisa que se discute, mas é bastante improvável que ela venha a ocorrer num prazo tão curto quanto ela falou, de 10 anos. Por exemplo, a Agência Internacional de Energia Americana, ela estima que isso poderia vir a acontecer em 2040. Então, já estamos falando em horizonte de tempo mais longo, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que ela venha a acontecer, a economia americana depende da economia global. Por sua vez, o resto da economia global vai continuar dependendo do petróleo. Então, dessas exportações do Oriente Médio. Então, mesmo havendo uma significativa redução das importações de petróleo dos Estados Unidos, eu não acredito que a importância estratégica do Oriente Médio vá ser mudada num horizonte previsível. Estamos falando 2040, 2050, nós já estamos num horizonte muito distante, muito incerto fazer previsões nesse horizonte. O consumo do petróleo no mundo, ele cresce, tem crescido, e por isso eu digo que a escassez, o fim do petróleo é uma coisa improvável no horizonte previsível, é que o consumo cresce a uma taxa compatível com o crescimento daquilo que é o indicador da disponibilidade, que é a relação reserva-produção. Se você tem 1000, consome 10, você tem 100 anos de petróleo. Quer dizer, o crescimento do consumo, a gente observa, ele é bastante pequeno, não é um crescimento acelerado nos últimos anos. E, por outro lado, a relação reserva-produção, ela continua praticamente acompanhando o crescimento do consumo. Não existe nenhum indicador de queda na relação reserva-produção. A gente vai levar a surpresa, eu não sei se isso é bom e eu não sei se isso é mal, mas é um fato. As maiores quantidades previstas para serem descobertas no futuro estão na América do Sul e Caribe. Aquelas 125 milhões de toneladas, sendo que desse valor, 44% são aquelas associadas ao pré-sal brasileiro. Tá? Mas não fica só aí. As reservas estimadas para o próprio Oriente Médio são quase do mesmo tamanho, se a gente olhar. Existem grandes reservas estimadas a serem descobertas na África subsaariana, que tem bastante a ver com essa jazida do pré-sal brasileiro. Existe um pré-sal africano também. Então, em termos de quantidade de petróleo, é difícil imaginar que ele venha a acabar em horizontes progressivos. Muitas pessoas vêm falando na exploração do xisto. Tá? É uma coisa que tem começado com muita força. É interessante pensar na exploração do xisto, porque também nesse caso, os próprios americanos consideram que a região onde existe maiores possibilidades de descoberta de xisto fica, de novo, na América do Sul. Tá? Quer dizer, se soma esses dois fatores, é algo preocupante. Não sei se isso é bom e não sei se isso é ruim. Era objetivo para outra aula discutir se isso é bom ou se é ruim. Mas é um fato concreto. O outro aspecto importante é que o petróleo tem aplicações bem mais nobres do que ser simplesmente queimado. Tá? Na indústria petroquímica e na indústria de fertilizantes. A petroquímica, todo mundo pensa, a gente está associado a todas essas cadeiras de plástico que nós estamos sentadas, vêm do petróleo. Tá? Isso
tudo que a gente usa de plástico vem do petróleo e tem um conteúdo de petróleo. Mas uma que se pouco pensa é a indústria de fertilizante. O petróleo é um insumo fundamental da indústria de fertilizante. Então, ele é um dos fundamentos do crescimento, da expansão da agricultura mundial. Escassez de petróleo, cuidado, ela significa, não é falta de gasolina na bomba, não, é falta de comida para as pessoas, porque o fertilizante depende fortemente do petróleo. E, sem dúvida nenhuma, o que foi ressaltado lá na reportagem inicial do Opera Mundi, existe uma série de problemas ambientais associados à queima do petróleo. Isso aí é um amplo tema também. Não vamos discutir o tema aqui, mas é um fato que esses problemas ambientais, ou a percepção de que esses problemas ambientais estão se acelerando, se tornam um freio, uma restrição cada vez maior ao uso do petróleo. Muitos defendem, né, uma revolução na nossa matriz energética, uma solução única para a ameaça das mudanças climáticas, né? Essa abordagem, entretanto, né, ela não é muito realista, porque as principais transformações a nível global vão levar tempo para acontecer. Quer dizer, e a velocidade da difusão tecnológica dessas novas tecnologias, das energias renováveis, elas dependem de muitos fatores, globais e locais. A gente tem que pensar que a taxa de mudança tecnológica, você sair de uma tecnologia e ir para outra, né, ela tem uma relação muito estreita com aquilo que a gente chama da vida útil do estoque de capital físico existente. A gente uma geração recebe um estoque de capital físico das gerações passadas. Por exemplo, vocês estão estudando nisso aqui, mas vocês receberam isso, foi construído nas gerações passadas. E também um estoque de capital intelectual e de conhecimento. Mas esse estoque de capital físico tem vida útil. E a gente não tem condições de simplesmente desprezar esse capital físico, jogar ele fora e substituir por um novo, simplesmente porque a gente não tem condições econômicas para fazer isso, em prazos curtos. E isso é um processo que leva tempo. O que a gente vai buscar é novas alternativas, melhores, que vão complementar essas restrições ao uso do petróleo. Gás natural, energia nuclear, renováveis, biocombustíveis, captura e sequestro de carbono. E agora, pelo lado da conservação e eficiência energética, melhorar o transporte de massa, melhorar o transporte rodoviário, melhorar a qualidade das construções do ponto de vista de eficiência energética, usar aparelhos pouco intensivos em energia, ou seja, em resumo, começar a fazer as coisas de forma diferente. Tá? E começar a fazer diferente não quer dizer que o passado desaparece. A resposta para a pergunta é, essa diminuição da participação do petróleo vai acontecer e já está acontecendo. Tá? O problema é a velocidade com que isso pode acontecer. Não se pode imaginar que isso vai acontecer com velocidades estrondosas, mas também a gente tem que ter políticas públicas que incentivem que essa velocidade seja a maior possível dentro das restrições econômicas, políticas e sociais de cada país.